Aqui podemos ver um redutor, regulador, de outra marca diferente a que vimos anteriormente, e neste manômetro de alta podemos observar bar e PSI. Libras por polegada quadrada. Bar ou quilograma por centímetro quadrado e PSI libras por polegada quadrada. O redutor regulador é de origem sueca e é uma empresa multinacional que exporta este material a países onde se trabalha com o sistema métrico decimal ou libras. Sistema inglês. Vamos observar a escala em preto, é que vai nos interessar quando nós abrirmos o tubo, a chave. Vamos poder observar que aqui temos 8 kg por centímetro quadrado. Se este tubo estivesse embotijado há pouco, estaria em 15 kg por centímetro quadrado. Aqui vai nos indicando a pressão que vai ficando no tubo. É claro, também temos um parafuso que vai ir, cada vez que se introduz, movimentando o sistema de molas, um diafragma que vai deixar passar a câmara de baixa, da câmara de alta a de baixa, a pressão que nós desejarmos. Na realidade, as normas de segurança indicam trabalhar sempre por baixo do 1,5 kg de pressão, ou seja, que na realidade nós não necessitamos mais do que 1 kg de pressão, um bar de pressão de trabalho. Aqui temos um tubo de acetileno de 5 kg de capacidade. Por que falamos 5 kg se não estamos falando dos 15 bar ou 15 kg por centímetro quadrado de pressão que deveria ter quando nós o compramos? Ou melhor, quando compramos a carga? Bem, isso é porque o acetileno é um hidrocarburo inestável e, dadas essas condicionantes de temperatura, varia a pressão. Então, nós deveríamos ter este cilindro num ambiente de 15 graus centígrados para que desse a carga exata. Quando marca os 15 bar, estaria dando a carga exata, a carga justa. Mas se vamos um dia de muita temperatura, muito calor, no verão, com 32, 33 graus, por exemplo, de temperatura, a pressão varia. A pressão varia, então, e daria menos carga. E o contrário, se vamos um dia em pleno inverno, com 0 grau de temperatura, por exemplo, e nós fazemos com que carreguem o tubo a 15 bar, estariam nos dando mais carga, que é que realmente nós estaríamos comprando, pagando. Para evitar esses inconvenientes, quando vamos comprar, a carga do tubo de acetileno é pesado, ao igual que é pesado outro tipo de gases também. Por isso, este tubo é de 5 kg de capacidade. E aqui temos outro tubo, outro cilindro, de 8 kg de capacidade. Há tubos de 2 kg, de 5, de 8 e de 9 kg de capacidade. Aqui podemos ver que na saída do redutor regulador de acetileno temos uma mangueira vermelha. Neste caso, esta mangueira não vai até o chão porque temos uma tubulação que vai pela parede. Observem vocês. Nas oficinas é muito comum que esta mangueira saia até o chão. E cada maçarico conta com 6, 7, 8 ou até 10 metros de mangueira. E é muito comum que essa mangueira
possa se romper se cair um pedaço de metal ou passarem com uma roda metálica de um carrinho por cima. Se romper, então, esta mangueira de acetileno, nunca deve-se utilizar uma junção de cobre. Por quê? Porque o cobre com o acetileno forma acetiluro de cobre, que é um detonante. Em caso de que se rompa a mangueira, o aconselhável é trocá-la. Se não pode se trocar, pode-se utilizar uma espira como esta que temos aqui, dupla, para fazer uma reparação, mas deve ser uma espira com estas características. Pode ser de latão ou de bronze, de aço inox também, mas nunca deve ser de cobre. Insistimos, o cobre com o acetileno formam acetiluro de cobre, que é detonante. Neste caso, em particular, nós temos tubulações que vão aos postos de trabalho pela parede. Esse inconveniente das mangueiras pelo chão não o temos. Se podemos observar aqui no tubo de oxigênio, do redutor regulador sai uma mangueira de cor verde, que poderia ser azul, mas está bem diferenciada do que é a mangueira do acetileno, que é vermelha. E a do oxigênio, neste caso, é verde. Por que isto? Nós nunca poderíamos fazer circular acetileno por uma mangueira de oxigênio. Estaríamos misturando um combustível com um comburente, ou vice-versa. Não poderíamos usar nunca com uma mangueira de acetileno oxigênio. Do mesmo jeito, aqui temos no redutor regulador de oxigênio uma rosca que é no redutor regulador fêmea e na válvula macho. Por que isto? Para diferenciar perfeitamente de um regulador de acetileno. Aqui temos o redutor regulador de acetileno, que é a rosca do regulador macho e a da válvula fêmea. Nunca, jamais poderíamos usar um redutor regulador que esteve trabalhando com acetileno com ou melhor, não misturar, usar em oxigênio. Um redutor regulador de acetileno não pode se usar num tubo de oxigênio. Isso é por segurança. Assim evitamos que ocorra esse inconveniente. Aqui vemos que as mangueiras de oxigênio e acetileno estão bem diferenciadas. Vermelho acetileno, verde oxigênio. Vão até os postos de trabalho. Devemos destacar que estas tubulações são de passe gás. Aqui podemos ver os canos chegando ao posto de trabalho, oxigênio e acetileno. Cada uma tem uma chave de passagem. Observem vocês. Vemos os canos, as mangueiras, como saem. São mangueiras gêmeas e chegam ao maçarico. Isto que temos aqui são válvulas anti-retrocesso, anti-retorno. Estas válvulas deixam passar o gás somente num sentido, para evitar qualquer retrocesso de chama, que depois explicaremos mais adiante. Aqui temos as chaves de oxigênio, de acetileno. Se prestamos atenção, aqui temos onde vem o acetileno, uma letra A de acetileno, e vemos na mangueira verde O de oxigênio. Nas chaves, oxigênio e acetileno.
estão bem diferenciadas. Temos este maçarico, ao qual pode-se trocar o bico. Aqui temos um bico número 2 e vamos observar. Aqui observem. Temos outros bicos diferentes. E existem ainda mais. Aqui temos um 03 e no maçarico temos um bico número 2. No maçarico, então, número 2. Nesta marca, bicos número 6 são de conexão fácil. Com facilidade podem se trocar, observem os bicos, um pelo outro. Observem vocês como os trocamos rapidamente. Bicos de maior ou menor tamanho podem se trocar com facilidade. Isto por quê? Porque na realidade, nós, de acordo com a espessura da chapa a soldar, ao tipo de união que vamos realizar e da posição de trabalho, vamos necessitar utilizar diferentes tamanhos, diferentes saídas de gás. E isso será dado pelos diferentes bicos. Quanto mais fina é a chapa, usamos um bico mais fino. Nesta marca podemos utilizar 00, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estes bicos possuem um orifício calibrado com determinada velocidade de saída e velocidade de queimadura de gases. Por isso é que nós podemos soldar com este mesmo maçarico sem a necessidade de trocá-lo, simplesmente trocando os bicos. Soldar espessuras mais grossas ou mais finas. Podemos ver que nesse tipo de maçarico também podemos colocar uma cabeça cortadora. Observem vocês aqui, com o mesmo maçarico, pode-se colocar uma cabeça cortadora para realizar cortes oxiacetilênicos em espessuras importantes. Este é um maçarico de alta pressão. Ingressam por igual acetileno e oxigênio a câmara de mistura, chega até as chaves e sai a mistura, que depois, utilizando um isqueiro, vamos acender. Existem outros maçaricos que são para trabalhar com aparelhos de baixa pressão. Nós temos um aparelho de alta pressão, como o que vimos anteriormente, um tubo de acetileno dissolvido e um tubo de oxigênio. Os maçaricos que se utilizam quando trabalhamos com gasogênios são de baixa pressão, onde ingressa o acetileno em forma lateral e quando passa o oxigênio, a maior pressão succiona, atua como venturi e leva à câmara de mistura o acetileno. Em realidade, hoje com estas válvulas anti-retrocesso, praticamente se utiliza em forma exclusiva o maçarico de alta pressão, tanto quanto o aparelho de alta pressão quanto o de baixa, mas na realidade este é um aparelho de alta pressão e necessita utilizar um maçarico de alta pressão também. Tínhamos comentado do retrocesso de chama. Bem, se nós regulamos uma chama de acordo ao bico selecionado, neste caso um número 0, acendemos a chama e regulamos uma chama muito suave. Pode acontecer que se altere a velocidade de saída, a velocidade de queimadura comece a aquecer, a esquentar o bico, comece a fazer contra-explosões, falhas. E bem, isso é um anúncio de que algo está mal. Também pode se produzir alguma falha por uma obstrução no orifício de saída dos gases. Nesse caso, se nós temos uma pequena projeção de metal que está obstruindo a saída de gás e temos mal regulado o maçarico,
pode-se produzir, como normalmente trabalhamos com menor pressão de acetileno e maior de oxigênio, um retrocesso de chama, coisa neste maçarico que não aconteceria por ter as válvulas anti-retrocesso. Ou seja, que a partir destas válvulas, da mangueira para trás, não poderia se produzir um retrocesso de chama, onde sim é frequente nos aparelhos gasogênios de baixa pressão, que nós não podemos manter uma pressão constante de acetileno, coisa que neste maçarico sim, porque o aparelho que temos é de alta pressão e mantém o redutor regulador uma pressão constante. No caso do gasogênio, nós, uma vez que molhamos a pedra de carburo de cálcio com água, começa a liberar gás acetileno, libera certa quantidade de acetileno e logo, quando nós começamos a utilizá-lo, vai diminuindo essa quantidade, essa pressão de acetileno, vai perdendo pressão e de repente estamos com 1,5 kg de pressão, mas quando queremos ver, por ter utilizado, temos 600 gramas, 300 gramas de pressão e ali é quando há maior risco de um retrocesso de chama, porque nós sim mantemos constante a pressão de oxigênio. Mas insistimos neste maçarico, contando com estas válvulas anti-retrocesso, é praticamente impossível que se produza um retrocesso de chama. Devemos falar das diferentes chamas, mas antes queremos mostrar este isqueiro, este faiscador, que vamos utilizar para acender esta chama. Este é o isqueiro que devemos utilizar. Temos este outro tipo de isqueiro também, que não deve se utilizar para acender um maçarico. E também não devem se utilizar nos bolsos, são de alto risco. E como vamos estar trabalhando com uma chama, o risco de que possa explodir é muito alto. O que devemos fazer então para acender a chama oxiacetilênica é abrir uma vez, depois que se regularam as pressões corretamente, é claro, de acetileno e oxigênio, abrimos a chave de passagem das tubulações que vêm pela parede, neste caso, e acendemos abrindo acetileno e logo oxigênio. Também é importante destacar que neste momento está ligado o extrator no local de trabalho. É importante que esteja ligado o extrator, porque como vamos mostrar agora, quando nós fechamos o oxigênio, fica uma chama muito carburante. E pode-se observar a fuligem que sai da chama. Essa chama é assim porque temos o acetileno somente. Começamos a lidar o oxigênio, damos oxigênio mais e mais e regulamos uma chama neutra. Vamos repetir. Fechamos o oxigênio e fica uma chama extremadamente carburante. Começamos a colocar oxigênio e regulamos uma chama neutra. Como podemos diferenciar a chama neutra de outro tipo de chama? Bem, primeiramente essa chama tem um cone luminoso, bem definido. Tem uma parte que seria esta primeira, esta parte daqui, em cima da chama, é suave. Observem que nós movimentamos o maçarico e é suave. Observe então que a chama é muito suave. O som também é muito suave. Ouçam. Ali podemos então levar em conta esse cone
luminoso, bem definido, e também podemos observar esta outra parte. Falta mostrar agora em uma chama oxidante. Se aumentamos a quantidade de oxigênio, vamos notar que a chama vai se modificar e vai mudar também o som. Vamos abrir mais o oxigênio. E ali pode-se observar como variou o som da chama. E afinou-se também. Ali pode-se observar que afinou-se, a chama ficou mais rígida e fina e a coloração da chama ficou mais violácea. Vamos aproveitar para mostrar a modificação da chama neutra a oxidante, com o filtro inactínico adequado que se utiliza para soldar. Aqui vemos no exato momento quando se modifica a chama. Observem vocês. Aí pode-se observar que o dardo se afinou, esta outra parte ficou menor, ficou de uma coloração violácea. E o mais destacável é o som da chama. Bem, estas são as agulhas que, em caso de que exista uma obstrução no bico por projeções de metal, com estas agulhas vamos limpar o bico. Devemos abrir o oxigênio e selecionamos uma agulha adequada. E a colocamos assim, desta maneira, eliminando a obstrução. Em caso dessa obstrução continuar, se for muito importante, muito grande, e se aqueceu o bico em excesso, bem, ali poderia ter se alterado a velocidade de saída e de queimadura. E o maçarico pode ter se aquecido até a câmara de mistura. Nesse caso, seria conveniente, com a chave de oxigênio aberta, molhar com água num balde, num recipiente, molhar para diminuir a temperatura. Bem, estes são os acessórios que necessitamos para trabalhar com soldadura oxiacetilênica. Um avental de couro, luvas de couro e os óculos com filtro inactínico que pode ser de grau 4, 5 ou 6. É claro, dependendo do trabalho que formos realizar. Se vamos trabalhar com dardos pequenos, soldar materiais de espessura fina, não vamos necessitar um filtro de grau 6. Mas, se formos realizar trabalhos com maçarico, cortador, por exemplo, ou inclusive com bicos de um tamanho importante, bem, aí do tipo 4 ou 5, para soldar grandes espessuras, então sim, será necessário um filtro de um grau um pouco maior, como por exemplo o grau 6.